Olá você, amigo, amiga, mais uma vez o nosso programa Medicina Destaque está aqui convidando você para adentrar nesse mundo científico, nesse mundo de arte, nesse mundo sobrenatural, muitas vezes, que é o mundo da medicina. Medicina, essa ciência e arte que se faz presente em sua vida, que se faz presente em toda a comunidade, em todo o mundo. Quão grande é o envolvimento da medicina em sua vida. A medicina, ela existe desde quando alguém sofreu alguma patologia e procurou outrem, que procurou outra pessoa. Então, nesse caminho de duas vias, uma que busca e uma que acolhe, está aí a verdadeira arte médica. Ela existe para isto. O nosso programa se propõe a oferecer a você deste mundo, desse campo, alguns conhecimentos e curiosidades que só este programa leva até você. Convidamos ao nosso programa pessoas que se destacam com a sua ciência, com sua arte, nesse mundo científico. Convidamos para você, para tirar dúvidas, para oferecer esses conhecimentos, alguns convidados nossos, que são pessoas muito mais do que especiais. E no dia de hoje, o nosso convidado, ele encaixa como luvas em tudo isso que nós falamos, porque é uma pessoa a quem tenho uma admiração muito especial. Dr. Givaldo Trindade estar aqui conosco, cirurgião de mão, e vem nos oferecer estas curiosidades do mundo da ortopedia e por que ele escolheu essa especialidade. Em primeiro lugar, nós damos assim nossas boas-vindas a você. Bom dia, professor, bom dia a todos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E você da Universidade Federal de Alagoas, é isso? Me formei na Universidade Federal, tive o prazer de tê-lo como professor na cadeira de Medicina Legal e foi uma época muito boa, muito positiva. Isso. Natural de Maceió? Eu nasci em Recife, mas sou filho adotivo da terra porque eu vim para cá com 7 anos de idade, então me considero alagoano. E seus pais, o que motivou a vinda deles? Fatores que motivaram, né? Às vezes não deve ser só um, mas outros. Meu pai na época era do banco, né? Trabalhava em banco, um antigo banco do estado de São Paulo, Banespa, e foi transferido para a agência de Maceió. Sei. Era um desafio profissional para ele e tal. Então nós viemos, acompanhamos, a família toda veio para cá e aqui nos radicamos. Meu pai depois, além de trabalhar no banco, entrou na Universidade Federal e foi professor durante muitos anos, se aposentou na Universidade Federal, professor ensinando administração, contabilidade, ele é contador. E sua mãe? Bom, minha mãe, ela veio conosco e aqui entrou para o Estado, como professora do Estado e orientadora educacional. E os dois já estão aposentados, já estão aproveitando a aposentadoria. Mais irmãos? Tenho uma irmã, psicóloga e pedagoga também, Denise, e tenho um irmão, Helder, que é da Polícia Civil do Distrito Federal, está em Brasília. E o que é que lhe chamou, o que é que lhe motivou, que inspiração foi dada a você para escolher medicina como sua área de atuação? Olha, eu sempre gostei de ciências biológicas, até durante o colégio, durante a minha passagem pelo Colégio Sacramento, eu me sentia muito atraído por biologia. E eu tinha como professor de biologia uma pessoa muito especial, falecida, que era o professor Robson. E ele brincava comigo, e aí vai fazer realmente alguma coisa na área de saúde. Eu não me definia muito, mas eu tinha essa atração pela área de biológicas, até que já no segundo grau, já perto de acabar, ele quase que me intimava, né? Olha, eu te vejo lá na faculdade então, né? Mas até perto do vestibular eu não sabia exatamente o que eu faria na área de biológica, se era a própria biologia, se era medicina, se era odontologia,
no segundo ano científico, como chamava na época, eu fiz o vestibular para odontologia, fui aprovado. Aquilo foi uma gratificação para mim. E eu vi que aquele era o caminho. Mas um fato interessante, até a última hora, eu ainda não sabia direito se faria inscrição para a medicina ou para a odontologia. E como eu era de menor, né, eu tinha 16 anos na época, a minha mãe foi comigo para fazer a inscrição. Tinha que ter o responsável. Né? E ela foi comigo. E eu me lembro bem que ela, na fila, né, comigo lá, ela tinha que estar presente. E eu, na dúvida, e ela, não, você vai fazer medicina. E eu gostei dessa escolha. Que é que mãe, né? O que é que mãe não faz, né? Não faz, que inspiração. E sou feliz na profissão até hoje. Não sabia que você ia passar 10 mil horas de sofrimento na cadeira e etc e tal, né? Pois é, mas realmente... Na hora que estava sofrendo, minha mãe, a senhora é culpada por isso, né? Já pensou que responsabilidade ela teve? Responsabilidade. Mas nós acertamos, sim. Medicina realmente, como você falou, é uma ciência, mas é também arte. E eu acho que o médico que sabe apenas medicina, como dizia um outro professor nosso, nem medicina sabe. Talvez seja por aí, né? E o caminho para a ortopedia, algum professor em especial lhe inspirou? Olha, na faculdade, eu sempre gostei muito daquelas especialidades que eram mais resolutivas. Então, me atraía o fato de um paciente ter alguma patologia, algum traumatismo e, com uma ação prática, aquele paciente poder ser ajudado, poder ser curado. Então, a cirurgia sempre me atraiu. Mas, quando cursava a cadeira de ortopedia e traumatologia, professor Dailton Reis e professor Ricardo Nogueira realmente me inspiraram, embora outros professores também, embora não tão próximos, também serviram de inspiração. O professor Glauco Manso, o professor Salvo Tadeu, o professor Márcio, já no final, todos eles, de uma certa forma, contribuíram para essa inspiração em fazer ortopedia. Isso. Terminando a graduação, saiu para a residência? Terminando a graduação, eu fiz residência médica no Hospital do Açúcar, na equipe do professor Adailton Reis. Oh, que maravilha! E após um período de maturação, diria assim, da especialidade, eu percebi que faltava alguma coisa na minha formação e eu me senti atraído pela cirurgia da mão. Isso. E isso também... Até o poeta, né? Mãos que apedrejam, não mãos que afagam e assim por diante. Isso. Aí você via criar um verdadeiro instrumento. Então, certa vez estava na Santa Casa da Misericórdia e fui assistir a um transplante de coração. Sim. Né? O bailar nas mãos do Dr. Kleber Costa. Sim, sim. Né? Maravilha. Então, tirar aquele coração, colocar lá no outro, como é lindo esse bailar. Sim, é algo realmente... Então, as mãos, elas têm capacidades extraordinárias. Né? Sim, são sem dúvida. Instrumentos de grandes artes. Sim, né? As mãos de um violinista, de um tecladista, a mão de um romântico, né? Sim. Que é capaz de oferecer flores na sutileza, né? Quase que as mãos desaparecem e só a flor você enxerga naquele momento, né? A Bibi Ferreira tinha um monólogo das mãos que ela se apresentava de forma muito bonita e representativa da importância das mãos e da beleza das mãos. As mãos, na realidade, elas têm uma simbiose muito importante com o cérebro humano. Né? Inclusive, há algum tempo atrás, os estudiosos de antropologia imaginavam que, primeiro, o ser humano tinha adquirido a inteligência
para depois adquirir a capacidade de andar ereto, né? de se tornar bípedes, né? No entanto, isso foi descoberto que não foi bem assim. Há algum tempo atrás, na Etiópia, no chifre da África, ali no nordeste da África, foi encontrado um fóssil, né? Um fóssil de um Australopithecus afarensis, e esse fóssil era uma mulher que apelidaram de Lucy, um dos mais antigos hominídeos descobertos. E perceberam que o esqueleto dessa Lucy apresentava características de andar ereto. Pouco tempo depois, na mesma região da África, eles descobriram um outro fóssil, dessa vez de uma criança, que apelidaram filho de Lucy. E a característica desse fóssil que chamou a atenção é que ele também apresentava características de andar ereto, no entanto, tinha resquícios de um cérebro de símio, de macaco. Sim. Ou seja, deduziram então que primeiro o ser humano se tornou bípede para depois liberar as mãos para desenvolver o cérebro através de manipulação manual de objetos, de artefatos, de instrumentos de caça, de utensílios que eles usavam para melhorar a alimentação. E isso contrapôs, então, aquela antiga teoria de que primeiro o homem tinha ficado em pé para depois desenvolver o cérebro. Cognição, essas coisas todas. E aí confirmou mais uma vez a teoria de Darwin de que o correto era que ele tinha usado as mãos para desenvolver o cérebro humano. Então, a gente percebe a importância que tem as mãos, não só no nosso dia a dia, mas no desenvolvimento biológico do próprio ser humano. Isso, as mãos que, como você diz, essa simbiose com o cérebro, né, ela interpreta muitas vezes, né, a linguagem, a comunicação. Isso. Né? Hoje nós temos a Libra, né, dessa linguagem extraordinária. Só maravilhas tem essas mãos, né? Sem dúvida. Né? Mãos que consagram também, né? Ai de nós se não tivéssemos as mãos dos nossos padres, que no momento da consagração, aquele momento assim, transcendental, transubstancial, né? Abençoa e faz descer, se transforma de substância em pessoa. Né? Perfeito. A pessoa do Espírito Santo, a pessoa da Eucaristia. Maravilha. Exatamente. Mas o que faz um cirurgião de mão? Bom, o cirurgião de mão, ele atende patologias diversas, nem sempre patologias cirúrgicas, né? Porque pode dar a impressão que o paciente vem ao consultório de um cirurgião de mão apenas quando já tem o diagnóstico. Olha, você vai fazer uma cirurgia na sua mão. Não é bem assim. Então, existe desde aquelas crianças que nascem com deformidades congênitas nas mãos, até os pacientes que sofrem um traumatismo, uma queimadura, um acidente doméstico, um acidente de trabalho, machuca a mão, até aqueles casos de dores diversas que apresentam-se nas mãos e que a pessoa se sente muito incomodada nas atividades do dia a dia, no trabalho, na prática esportiva. Então, é uma diversidade muito grande de doenças, de patologias que aparecem no consultório e esse é o nosso dia a dia. Dependendo dessas patologias, aí elas serão tratadas de forma mais conservadora, com medicamento, fisioterapia, infiltração ou encaminhadas para cirurgia. Esse complemento, como você estava falou anteriormente, após a residência, alguma coisa faltava, não é? Foi algum centro especializado em cirurgia de mão? É uma coisa interessante também, que se imagina que a cirurgia da mão seja uma área de atuação da ortopedia. Não é bem assim. A cirurgia da mão é uma especialidade médica e é uma especialidade médica que surgiu durante a Segunda Guerra e é uma história interessante também, porque durante a Segunda Guerra, os americanos estudaram isso, percebeu-se que os soldados, eles retornavam com muita sequela de ferimentos do membro superior.
ou eram amputados, ou o resultado do tratamento para lesões de membro superior eram muito pobres. Os pacientes e esses soldados vinham sequelados e tinham muita dificuldade de se readaptar à vida civil. E eles imaginaram e estudaram por que isso acontece. E percebeu-se que não se tinha um profissional específico para atendimento desses feridos. Essas são algumas imagens já colocando, né? Volta ao anterior. Exame de mão. Exatamente. Normalmente são são as queixas mais frequentes de dor no membro superior. E esses soldados tinham muita dificuldade de se readaptar à vida civil. Então, percebeu-se que esses pacientes passavam primeiro por um cirurgião geral, depois por um ortopedista, depois por um cirurgião plástico, depois por um neurocirurgião, cirurgião vascular. E o resultado dessas múltiplas atuações não eram satisfatórios. Então, depois da Segunda Guerra, já em 1946, aí eles fundaram a Sociedade Americana de Cirurgia da Mão e começaram a treinar médicos especificamente para atendimento a ferimentos do membro superior. E isso fez com que nas guerras seguintes, na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã, esses pacientes esses soldados já fossem melhor atendidos e, consequentemente, os sequelados, eles diminuíram bastante e todos esses avanços da cirurgia da mão e do atendimento a esses soldados foram transferidos para o atendimento de vítimas da violência urbana, de acidentes de trabalho, de acidentes domésticos e foram incorporados à medicina civil, digamos assim. Então, foi um avanço muito grande e se tornou, então, uma especialidade médica que pode ser feita por pessoas que fizeram ortopedia e traumatologia ou por cirurgiões plásticos. Sim. Então, esse é o pré-requisito para se entrar na residência médica de cirurgia da mão. A especialidade foi reconhecida algum tempo depois, em 1983, e hoje é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. E hoje, onde é que os melhores centros assim, de cirurgia da mão? Olha, existem grandes centros espalhados pelo mundo todo, né? Nos Estados Unidos, na França, no Japão, na Inglaterra, na China. Aqui no Brasil também tem grandes centros, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e, modéstia à parte, em Maceió também. Mas assim, como após... O atendimento... Você quer fazer a especialização? Sim, aí você tem que ir desses grandes centros. Aqui em Maceió ainda não existe a residência em cirurgia da mão. Quantos cirurgiões de mão você tem aqui em Alagoas? No estado temos 6. 6? Sim, temos 6 cirurgiões de mão, todos muito atuantes, todos muito... Só referências elogiosas com relação a vocês, principalmente quando a gente... nós fazemos a parte de medicina legal, né, a parte pericial, e quando chegam lá no IML para algumas sequelas, acidentes, muitas vezes a lesão dolosa ou lesão culposa, existe todo um inquérito, o delegado solicita esses exames e assim as pessoas chegam lá, assim, e para nossa alegria, não é surpresa, para nossa alegria, ver que foi, assim, restabelecido muitas das funções anteriormente existentes. Isso. Mas, assim, como encontrar cirurgião de mãos? Nos consultórios, obviamente, mas o setor público onde se oferece? Aqui em Maceió existem cirurgiões de mão nos principais hospitais da cidade, nos consultórios. Como serviço organizado, a gente pode citar a ortoclínica, né, tendo à frente Dr. Raimundo, Dr. Josué, Dr. Hélio. E agora temos o centro o serviço de cirurgia da mão do Hospital Memorial Arthur Ramos, né? Tendo à frente eu,
Dr. Nicés, doutora Priscila. Essas cirurgias, essas lesões traumáticas de mãos, quais as mais frequentes, assim? Você já falou algumas, mas assim, as mais frequentes, assim, para a nossa realidade aqui em Alagoas? Sim. O trauma, de uma forma geral, é uma epidemia, né, em nosso país. A gente nota pelas estatísticas que o trauma deixou de ser algo excepcional para ser uma realidade muito frequente em qualquer hospital de emergência. Então, em nosso meio, os acidentes de trânsito, em especial os acidentes de motocicleta, levam muito lesados à emergência e essas lesões quase sempre incluem membro superior, mão especificamente. Então, são fraturas múltiplas, luxações, são lesões de nervos, lesão de plexo braquial, ferimentos com perda de substância muscular, de pele, e tudo isso precisa de um atendimento especializado e é isso que a gente encontra no dia a dia. Fora os acidentes de trânsito, a gente tem, claro, muita violência doméstica, a gente vê agressões, a gente vê cortes na mão causados por familiares, violência urbana, de uma forma geral, tiro, facada, isso tudo encontra-se muito nos prontos-socorros, além dos acidentes de trabalho. A gente mora numa região... Esse é um outro campo, de atuação, né? Que é o LE e o DORT, né? Assim, acidente de trabalho propriamente dito, mas assim, existe o acidente do trabalho e a doença do trabalho, a doença ocupacional. Isso. Aí, no caso, está se referindo mais aos acidentes, por exemplo, na construção civil. Construção civil, corte de cana, ferimentos na mão. Em relação a DORT ou LE, né, lesão por esforço repetitivo, esse termo ele foi muito usado há algum tempo atrás, mas percebeu-se que essa abreviação mais atrapalha do que ajuda, LE ou DORT. Tudo, de repente, passou a ser LE ou DORT. Qualquer dor que aparecesse no membro superior seria LE ou DORT. Então, incluíam no grupo de LE, epicondilite, tendinite, mialgias diversas, síndrome do túnel do carpo, dedo em gatilho. Então, tudo isso virou LE. Né? Eu tenho um LE. E o ideal é que se faça um diagnóstico preciso da lesão, porque cada uma dessas lesões tem um tratamento específico que deve ser feito. E um comportamento, uma característica específica. Uma característica específica. E o mais importante, nem sempre elas estão ligadas a uma atividade laborativa, ocupacional. Então tem que ter muito cuidado a respeito disso. Mas às vezes, assim, na área pericial, né, às vezes a pessoa tem uma atividade laboral na empresa que não tem muitos movimentos, mas em casa, por exemplo, lavar roupa, estera a casa, essas coisas todas, tem que conciliar, quer dizer, a origem da lesão é ocupacional ou a atividade doméstica? Né? Exatamente. E a pessoa sente aquilo porque faz essa atividade ou sente aquela lesão por conta dessa atividade. É difícil você chegar a uma conclusão. Muitas vezes a pessoa que não faz aquela atividade tem uma patologia, mas não sente no dia a dia, porque não usa daquela forma específica as suas mãos. Verdade. Isso no campo da traumatologia, né? Desde as ações violentas de pessoa a pessoa, por os acidentes. Nós temos também as patologias, né? Sim. E quais as patologias que são mais comuns dentro das patologias que envolvem as mãos? Bom, saindo um pouco do ambiente hospitalar, em especial de emergência, podemos encontrar com mais frequência no consultório as síndromes compressivas. A mais frequente dela é a síndrome do túnel do carpo. É muito comum, muito frequente. Olha aí, e o dedo em gatilho. Essas imagens aí, a síndrome do túnel do carpo. Exatamente. O túnel exatamente fica ali em cima é uma fáscia? É uma fáscia, é um túnel osteofibroso, né?
a parte, o assoalho desse túnel é ósseo, mas é uma face, é uma membrana, é um ligamento chamado ligamento volar transverso, que ali se encontra. E muita gente fica perguntando, puxa, eu tinha esse problema há muito tempo e não sabia, eu pensava que eu dormia, tinha o costume de dormir em cima do braço, é por isso que eu acordava à noite com as mãos dormentes. E ficam até surpresos quando a gente explica. E o que é a síndrome do túnel do carpo? Bom, existe um nervo, que é como se fosse um fiozinho elétrico, que nasce na coluna cervical e chega até a mão. Esse nervo, ele é responsável por grande parte da sensibilidade da palma da mão e é responsável também pela ação de pequenos músculos da palma da mão que a gente usa mais quando pega um objeto mais pesado, aquela prensa que a gente faz entre o polegar e os outros dedos, em parte se dá por ação desses músculos. Acontece que esse nervo que vem lá de cima, antes de chegar na palma da mão, ele passa no punho por dentro de um túnel, chamado túnel do carpo. A natureza é perfeita, né? Perfeita. Protege. Né? E em algumas pessoas ninguém sabe ao certo por quê, tem múltiplos fatores, mas o fato é que com o passar do tempo, esse túnel começa a estreitar. E quando ele estreita, ele aperta justamente esse nervo que passa dentro dele. Então a pessoa começa a ter uma sensação muito parecida com aquela que a gente tem quando senta em cima da perna e o pé fica dormente. A pessoa sente uma dormência muito incômoda, dor. Muitas vezes acorda à noite para balançar a mão e não sabe o que está acontecendo. É progressivo, ao ponto da pessoa, em casos extremos, perder completamente a sensibilidade na ponta dos dedos, na maioria deles, não ter força de pegar objetos leves até e ter uma qualidade de vida muito grande porque não consegue usar as mãos nem consegue dormir. Quer dizer, o indivíduo pode ter, em consequência de uma atividade por esforços repetitivos, sem essa atividade e apesar da atividade o indivíduo vai ter aquela lesão. Né? Exatamente. Pode aparecer em homem e mulher. A Previdência Social hoje paga, já pagou, assim, prêmios de benefícios que não deveria pagar, muitas vezes. Né? Talvez por uma má condução, muitas vezes o indivíduo é levado a receber esse benefício, atribuindo a atividade, quando, na verdade, não teria direito. Eu não sei se chega a esse extremo, mas certamente muita gente, por não saber, por desconhecimento do que está acontecendo, solicita benefícios, sim, de afastamento do trabalho. E uma vez diagnosticado a patologia, não tem como pode resolver e voltar a fazer as atividades do dia a dia, do trabalho, sem problema nenhum. Então, é uma cirurgia relativamente simples, basta abrir esse túnel por onde passa esse nervinho e aí a pessoa volta a ter uma vida normal. Se tivesse como eu livro, estava um estentezinho também, né? Pois é. Resolveria. Já foi pensado nessa possibilidade? Não, de criar um estente parcial, onde ele não fechasse o anel e abriria isso aí. Isso tudo é sempre muito estudado, né? Possível. Quem sabe no futuro isso não apareça. Que outras patologias compressivas, além do túnel do carpo, podem comprometer também essa sensibilidade e motilidade das mãos? O dedo engatilho. Muito comum o dedo engatilho. A pessoa começa com a dorzinha na palma da mão e de repente percebe que um dos dedos... Esse aí? Isso, a pessoa até consegue fechar a mão. Pode ser um ou mais? Um ou vários. Na hora, ele consegue fechar a mão, mas na hora de abrir, o dedo trava. É assim que eles falam, meu dedo travou. Ele não consegue mais abrir. E aí é preciso... Incômoda, né? Incômodo, é preciso o auxílio da outra mão para poder abrir aquele dedo que travou. E isso ocorre num processo semelhante assim no túnel do carpo, só que a estrutura anatômica que fica presa dentro do túnel, por onde desliza o tendão flexor, é justamente esse tendão. Ele engancha num túnel em forma de anel, que é a apolia anatômica. O que consiste? Abre e a fibrose não causa mais dano, a consequência, a iatrogenia, entre aspas, poderiam ser um dano maior do que a própria cirurgia? Do que a própria patologia? É uma pergunta interessante, porque muitos perguntam, doutor, mas se abrir esse túnel por onde desliza o tendão,
esse túnel não vai fazer falta, essa polia não vai fazer falta? Não, porque existem outras polias mais à frente do dedo que mantêm a mesma função de permitir o deslizamento e a flexão completa desse dedo. Mas, claro, uma cirurgia que, apesar de simples, se for feita com a técnica inadequada, pode causar um dano irreparável, desde cicatrizes dolorosas no local até limitação da movimentação desse dedo. Então, é uma cirurgia relativamente simples, mas que tem que ser feita com muito cuidado, com muita delicadeza. Verdade. Na verdade, assim, durante toda essa contextualização feita por você, a gente percebe que a atuação do cirurgião de mão, ele atua mais na parte reconstrutora, né? E na parte estética. É comum também procurar, só a minha mão tem essa deformidade, entra ou fica no campo da ortopedia, porque da cirurgia plástica. Sim. É onde é uma tênue, né? Muito fino. Claro. Esse momento da atuação do cirurgião plástico, do ortopedista, e muitas vezes entram os dois, não? Entre os dois. E lembrando que cirurgiões plásticos também podem ser cirurgiões de mão, também pode fazer a residência de cirurgias de mão. Né? Então, alguns cirurgiões plásticos são cirurgiões de mão. Mas uma doença bastante frequente, que não chega a ser doença, mas digamos assim, uma alteração estética que é muito comum, é a presença de cistos sinoviais, no punho ou na mão. Uma bolinha que surge na mão e que incomoda principalmente as mulheres, né? Então, elas chegam no consultório e falam: doutor, olha, surgiu essa bolinha, isso tem me incomodado muito. E a gente pergunta: mas ela dói? Ela te impede de fazer algum movimento? Inicialmente não, né? Não impede, mas é muito feia. Eu quero tirar isso. Mas às vezes cresce, às vezes chega a incomodar também. Às vezes cresce e começa a atrapalhar um pouco a movimentação dos dedos ou do punho. Eu vou lhe fazer uma pergunta com relação a esses cistos, porque tem uma crendice que diz: olha, manda alguém que já matou uma pessoa botar o dedo em cima e desaparece. Vamos lá, a pergunta não está feita ainda. E eu, certo dia, recebi um abraço de um rapaz, tira e queda, eu disse brincando com ele, foi e desapareceu. Até quando isso é uma crendice, até quando isso é verdade? Eu não sei se seu amigo se tornou suspeito de algum assassinato, mas... Não, ele manda botar alguém que já matou alguém, né? Agora falta entregar a pessoa a quem ele matou, né? Mas assim, ele chegou e me deu um abraço, disse que desapareceu. Pode desaparecer espontaneamente? Pode sim. Então, esse é o fato. E é por isso que, na maioria dos casos, não se opera cisto sinovial. Primeiro lugar, e isso a gente explica a todo paciente: olha, isso aí não é câncer, não é um tumor, não tem nenhuma possibilidade de se transformar em algo perigoso. O segundo motivo de não operar é porque, do mesmo jeito que apareceu, na maioria dos casos, ele desaparece espontaneamente, sem precisar de um tratamento específico. Às vezes, apenas evitar suspender objetos mais pesados por um tempo, mas, na maioria dos casos, ele desaparece. O terceiro motivo é que ele normalmente não atrapalha a função da mão. A pessoa, mesmo com cisto, continua a fazer tudo o que fazia antes, praticar esportes, trabalhar, sem nenhuma limitação. E o quarto motivo de não operar, é que há um índice de recidiva muito alto. É isso que eu ia perguntar, né? Pode voltar. As estatísticas variam, mas de cada 10 cistos que se operam, em torno de 3 a 4 recidivam, voltam a aparecer. Então, a pessoa fica com o cisto, mais uma cicatriz e com a raiva danada do médico que o operou. Pagar o preço é o médico, mas operou, etc. Como algumas cirurgias de hérnias, algumas hérnias, né? Feita a cirurgia, e muitos às vezes apelam e colocam a tela, mas a recidiva pode acontecer naturalmente. E a alternativa então é usar a punção, né? Você pode tratar isso com
com a punção. É uma injeção e você aspira esse líquido e injeta um medicamento corticoide no local para evitar que tem que ser feito com um médico especializado, porque de repente você vê, diz, o doutor Givago disse que era uma punção, aí quer botar um espinho de laranja, uma agulha, qualquer coisa e fazer essa punção. Não deve fazer isso em hipótese alguma, claro que são estruturas muito nobres que passam aqui, elas são muito delicadas e qualquer erro pode realmente trazer consequências. Principalmente uma infecção, né? Dá uma osteomielite, principalmente na articulação, que vai causar danos irreversíveis. Patologias cancerígenas, né? São comuns em acontecendo alguns osteosarcomas. Tem origem primária nas mãos ou já aparece como metástase em outras partes? Não são lesões muito comuns nas mãos, mas aparece. Existe câncer na mão, claro. E é muito importante, então, que essa patologia tenha um atendimento multidisciplinar. E não só o oncologista trata aquela patologia com medicação específica para aquilo, anticancerígena, como é importante planejar e fazer a ressecção de forma adequada daquele tumor. Antigamente, quando se tinha o diagnóstico que o tumor era maligno, o tratamento padrão era a amputação. Hoje, há um consenso de que as cirurgias devem ser um pouco mais conservadoras, ressecar apenas o compartimento onde se encontra aquele tumor. E existem ótimos ortopedistas especializados em tumor ósseo que fazem essa ressecção ampla com segurança, mas se puder entrar na cirurgia o ortopedista especialista em tumor e também o cirurgião de mão, certamente o resultado dessa cirurgia será mais satisfatório, será mais adequado, porque o cirurgião ortopedista, oncologista, vai se preocupar com essa ressecção ampla que dê segurança ao paciente e o cirurgião de mão vai se preocupar com a parte reconstrutora. Ele vai fazer com que o que foi possível salvar daquela mão tenha uma utilidade funcional. Existem alguns mandamentos, alguns cuidados que o trabalhador da construção civil ou em outras atividades devem ter para com suas mãos? Ótimo. Olha, existe sim. E é simples. Usar luva. No dia a dia, nós esquecemos que luvas existem. É comum a gente, muitas vezes nas atividades domésticas mais grosseiras, esquecermos de usar luvas. Então, existem luvas adequadas para cada atividade que serão executadas. Então, o simples uso de luvas pode evitar uma série de lesões, uma série de patologias. E nós vemos que atualmente, pelo menos nas empresas, já há uma preocupação e uma educação continuada para o uso dos EPIs, né, dos equipamentos de proteção individual, que minimizam bastante essas lesões na mão. Mas nós precisamos nos habituar em atividades do dia a dia, atividades domésticas e tal, de lazer, usarmos luva. Quando formos a uma academia, fazer exercícios de musculação, usa uma luva protetora. Quando formos trocar o pneu de um carro, usar uma luva também. Quando formos parar uma grama no jardim, usar uma luva. Isso tudo evita muito o aparecimento dessas lesões. Isso em relação às lesões traumáticas. As lesões inflamatórias, as tendinites, as mialgias, também podem ser evitadas com algumas condutas, algumas atitudes bem simples. Por exemplo, um digitador. O digitador, ele precisa ter cuidado para apoiar o membro superior de forma adequada na mesa de digitação. Sim. Então, nós vemos com frequência digitadores que teclam com o braço no ar. Né? Está forçando alguma coisa. Claro, então com isso ele vai usar
os tendões da mão, vai utilizar também a articulação do punho, a articulação do cotovelo, do ombro, da coluna cervical, e isso ao longo do dia, ao longo de semanas, ao longo de meses, termina fazendo com que todo esse membro superior sofra uma carga desnecessária. Então, muitas vezes, é necessário apenas que ele pegue o teclado do computador, coloque um pouco mais profundo na mesa de trabalho e apoie esse membro superior. Com isso, ele repousa todo o membro e passa a utilizar apenas a musculatura necessária para ele levantar o dedo e teclar no notebook, no computador. Então, esse simples cuidado já pode evitar uma série de tendinites, de mialgias, de epicondilites. É um capítulo muito vasto dentro da ergonomia, né? Ergonomia, exatamente. Na verdade, a gente faz essa parte de medicina do trabalho, a gente tem... Fui aluno do professor Satoshi Kitamura, professor da escola, né, de Curitiba, na nossa especialidade, foi assim, muito bom, contribuiu bastante. Que outras prevenções? Por exemplo, luvas, de uma forma geral, em qualquer atividade que você vá utilizar essas luvas, principalmente com fogo, né, ao lidar com chamas, com panelas aquecidas, fogo, chamas ou líquidos aquecidos, Sim. Ou luvas são essenciais. Né? Essenciais. Nós temos um grupo de estudo que mostrou recentemente, para se ter uma ideia, um técnico de radiologia que costumava tirar muita imagem, muito raio-x, né, no hospital onde trabalhava, e expunha muito a mão. E, sem perceber, essa exposição levou ao aparecimento de carcinoma na mão. Então, para se ter uma ideia de como é importante você fazer as atividades protegidos com os cuidados que devem ser tomados, né? Em relação eu falei na academia, um erro muito comum de quem faz a atividade física é na hora de levantar o peso, não manter o punho numa posição neutra. Muitas vezes o peso fica um pouquinho mais pesado no final da série de exercícios, aí a pessoa, sem querer, já vai levantando o peso, mas com o punho numa posição extrema de extensão ou de flexão. E essas posições extremas de flexão e de extensão devem ser evitadas durante o exercício de levantamento de peso. O ideal é a pessoa sempre levantar o peso com o punho numa posição neutra, que muitos professores de educação física, muitos educadores físicos, orientam como punho numa posição travada. Travada, posição neutra. Não se mexe nem para frente, nem para trás. Exatamente. E deve-se evitar também a musculação para a musculatura do antebraço. Músculo do antebraço, deixa ele do jeito que está, quieto, porque a hipertrofia... São estruturas essenciais a todos esses movimentos, né? Isso. Os túneis, por exemplo, perfeito. Os tendões e etc. Se você exacerba numa atividade, pode causar uma lesão assim, e às vezes irreversível, né? Uma ruptura, por mais que seja especializado, depende da ruptura, você vai ficar sequelas que você não consegue corrigir. Exato, a ruptura pode levar a uma sequela definitiva e a hipertrofia dessa musculatura do antebraço pode causar compressão dos nervos que transitam nessa região anatômica. Então, a pessoa começa a ter sintomas de compressão neurológica, dor, dormência nas extremidades, e isso em consequência de uma hipertrofia muscular. Que outras orientações o cirurgião de mão pode dar com relação a diversas atividades, no intuito de uma proteção ampla com relação a essas sagradas mãos, né? Além dessas orientações, é importante, quando surgirem sintomas nas mãos, procurar um médico, procurar, se possível, um especialista, para relatar isso de forma precoce. Que horas, assim, procurar o especialista é melhor?
sempre um clínico vai encaminhar, mas vai ter uma hora que você vai dizer assim, ó, essa aqui é do cirurgião de mão. Sim, qualquer médico pode atender um paciente com a queixa de mão, mas ele pode também, no início dos sintomas, procurar um especialista, já que hoje existe essa especialidade em oferta em nossa cidade. Então, esses cuidados são fundamentais. Tudo aquilo, ou toda aquela patologia, toda aquela doença que se diagnostica precocemente, ela tem uma chance muito maior de ter um tratamento adequado e um resultado satisfatório. Lembrando que na unidade de emergência é só caso de emergências, né? Sim. Então lá existem plantão, não. sobreaviso? Em 98, na gestão do ministro José Serra, ele emitiu uma portaria recomendando que todos os hospitais de emergência, todos os hospitais públicos de emergência do Brasil tivessem um cirurgião de mão no quadro de médicos daquela unidade. Isso fez com que essas lesões, que são muito frequentes no pronto-socorro, fossem atendidas normalmente pelo cirurgião geral ou pelo ortopedista, mas em seguida encaminhadas para esse colega, esse cirurgião de mão, para dar o seguimento a esses casos de forma adequada. Isso foi um grande avanço. E nós temos cirurgião de mão aqui no Hospital Geral do Estado e que faz esse segundo atendimento, esse atendimento mais especializado depois do paciente ter sido atendido na emergência. E vocês se reúnem com frequência, essa equipe? São 6, é? São 6 cirurgiões de mão. Nós nos reunimos eventualmente e há discussões de casos clínicos também. Nós do Hospital Arthur Ramos fazemos reuniões frequentes também, são reuniões acadêmicas, são muito proveitosas, mas hoje em dia, com o advento da internet, tem-se inclusive grupos de discussão através da internet de casos clínicos e que são muito proveitosos para o nosso dia a dia. Hoje, essa tecnologia permite que tenhamos contato com universidades e centros médicos do mundo inteiro e pessoas que são atendidas nos Estados Unidos. De repente, a gente pode ter o acesso a esse caso clínico e discutir esse caso com um colega que foi formado numa instituição de ponta. Isso é muito enriquecedor para nós aqui na cidade. Quantos benefícios essa internet nos proporciona. Diferente na época que éramos estudantes, você já teve um pouquinho, Sim. Já estava na época do e-mail, né? Mas antes a gente, na verdade, nós não tínhamos ainda esses acessos e isso aproxima bastante a área científica. Sim. Quando havia uma publicação nos grandes centros, Estados Unidos, né, na Alemanha, etc., quando chegava aqui, estava 15, 20 anos. Isso. Né, de atraso com relação, hoje é online. Exatamente. No momento que é publicado, você já está sabendo dessa informação. E isso é muito bom. Cirurgia de mão e acessos pelo SUS é exatamente esse aí, via unidade de emergência. Mas existe algum ambulatório, por exemplo, do SUS para essa cirurgia de mão? Existe. Sim. Onde? Na unidade de saúde João Paulo II, no Jacintinho. Sei. As marcações das consultas é um posto municipal. E a marcação dessas consultas é feita através do CORA, né? Que é e nós atendemos não só os pacientes aqui do município de Maceió, mas também atendemos pacientes vindo do estado inteiro. Que maravilha. É comum chegar pessoas da região da zona rural, de Delmiro Gouveia, por exemplo, distante, muito distante. Eles passam o dia viajando, mas nós recebemos e atendemos com o maior prazer e, à medida do possível, damos encaminhamento para a solução dessas lesões. Aproveite assim a oportunidade para elogiar, né, os dirigentes, os diretores, essas pessoas que fazem os secretários de saúde que fazem isso acontecer, porque na verdade esse acesso
do hipossuficiente, daquele menos favorecido. Isso é uma bênção. Nós sabemos... Ter acesso a uma cirurgia, a um profissional especialista nessa área, ter esse acesso, porque às vezes a gente anda no interior, vê muitos trabalhadores rurais, né, com sequelas, né, pessoas que são consideradas aleijadas, né, entre aspas, que essa é a linguagem mais comum, onde você diz, poxa, poderia ter sido feita alguma coisa aqui e não foi feita. Né? Exatamente. E essa realidade, que bom que é assim, já permite que alguns pacientes sejam atendidos até em cidades do interior, como Arapiraca, a unidade do Agreste, ela tem cirurgião de mão. Então, isso é uma realidade. E sabemos que nós moramos em um estado pobre, com muitos problemas sociais, e a medicina de qualidade não deve ficar restrito a um nicho de privilegiados. Essa medicina, o ideal é que seja para todos. Todos merecem um bom atendimento e um bom tratamento. Um dos aspectos que deveríamos falar aí, ia esquecendo, é sobre a microcirurgia. Né? Vocês têm hoje alguns microscópios que sejam capazes de restaurar ou reimplantar algum órgão, algum dos dígitos, né, dos dedos, etc. São feitos aqui em Alagoas? A cirurgia da mão, ela inclui o aprendizado de técnicas microcirúrgicas que são utilizadas na rotina, no dia a dia. A maioria dos procedimentos não precisa do microscópio, mas sim de uma lupa, um óculos de aumento que permite a visualização, uma boa visualização na maioria dos casos, e o emprego de técnicas de microcirurgia. O implante aqui em Alagoas, ele ainda não tem uma equipe, até por conta do pequeno número de profissionais. Mas, eventualmente, em casos de amputações de punho e de um segmento como esse, pode-se tentar reunir uma equipe e fazer o procedimento, como de fato já ocorreu. Essa eu ia perguntar, já ocorreu? Já ocorreu, inclusive, em um hospital público, aqui no Hospital Geral do Estado. Maravilha. Então, professor Givaldo Trindade Rios, é uma alegria, foi uma alegria de estar aqui com você no nosso programa Medicina em Destaque. Ficam as portas abertas para o seu retorno outras vezes. Algum evento que, por acaso, estejam patrocinando ou organizando a associação de vocês. É uma associação? É uma sociedade. Sociedade, isso. Brasileira de Cirurgia da Mão. Seccional Alagoas? Tem uma regional, Nordeste. Nordeste. Sim. Que o nosso programa Medicina em Destaque está disponível aqui para vocês, tá certo? Deixo as palavras finais para suas considerações, ao tempo em que já agradecemos pela sua vinda honrosa, que com seus conhecimentos, acredito que o nosso telespectador, aquele que nos acompanhou, ficou muito, assim, enriquecido, né, de todos os conhecimentos e as curiosidades acerca da sua especialidade. Eu gostaria de agradecer, para mim foi uma alegria, foi um privilégio. Eu tenho aqui na minha frente uma pessoa que participou diretamente com a minha formação. E toda vez então que a gente encontra um professor, a gente se sente muito feliz, muito honrado e muito satisfeito por apresentar a minha especialidade, e acredito que essas informações que foram passadas ajudará de algum modo as pessoas que sentem algum problema da mão, e isso por si só já me traz uma grande satisfação pessoal. Bom, só nos resta agradecer a você e agradecer o nosso telespectador que nos acompanhou, e agora fica mais com zelo, mais cuidado em suas mãos, que as mãos, não colocá-las em situações arriscadas, mas sim as mãos em atividades leves, suaves, como um apertar de mão, um afago, um abraço, uma carícia,
que sejam as suas mãos abençoadas todos os dias. E você também. Agradecemos pelo seu convívio no nosso programa e nos aguarde que na próxima semana estaremos aqui de volta. E até o próximo programa. Dr. Givago, muito obrigado. Eu que agradeço.